Ah, vamos fazer só o comecinho só. A gente fala só um pouquinho e depois vocês já estão com sono, né? Coitado, deve estar dormindo pouco, né? Então, retomando. Deixa eu tirar esse negócio aqui do meio porque a gente fica atrapalhando. Então, nós estamos estudando números racionais, que são os números que não são inteiros, são partes de inteiro. Mas não é qualquer número racional que a gente vai falar aqui hoje. Ele vai, aqui no começo, ele começa falando dos números racionais finitos. Ó, finito, tá vendo aqui a palavra? Finita. Finito é o contrário de infinito. O que é infinito? Exatamente, infinito não acaba. Finito acaba. Então aqui, ó, igual o Cauã falou, 9 vinteavos. Como é que eu faço a divisão? Eu costumo fazer assim, ó. Deixa eu fazer aqui, que vocês vão entender melhor. Então, 9 dividido. Deixa eu colocar uma barrinha assim. Dividido por. Não, vou colocar ela, deixa eu errado. Por 20. Aí, ó, deu certo. 9 dividido por 20. Então, não dá, né? Porque olha só, nós temos um número menor. Estou dividindo um número menor por um número maior. Então não dá. Então vamos só lembrar que eu já falei isso na sala. Todo número inteiro, todos os números ele tem a vírgula em algum lugar, porque a vírgula é o que diz onde é inteiro e onde não é inteiro. Ficou muito esquisito ou não? Vou falar de novo. Por exemplo aqui, esse número, 9, vocês estão enxergando aí, né? 9. Eu posso escrever o 9 dessa forma aqui também, não posso? Ou mudei o número? Não, é R$9, do mesmo jeito, né? Continua 9. Se eu tivesse tirado um zero, colocado 3 zeros, não importa. Zero depois da vírgula não serve para nada. E zero antes do número também não serve para nada, né? Só para lembrar disso. Então eu posso colocar quantos zeros eu quiser aqui. Quantos eu quiser. Se tiver se aqui fosse 2, por exemplo, um número diferente, né? Então, aí não tem problema. Aqui continua sendo 2, você pode colocar o zero depois, sem problema nenhum. Mas faz de conta que tem, né? Tem que ter vírgula, né? Senão, olha só, quando eu acrescento, se não tivesse vírgula, se eu acrescentasse número, eu teria aumentando o número. Olha aqui, ó, isso aqui é 900, isso aqui é 9.200, isso aqui é 92.000. Então tem que ter vírgula. Então eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser depois da vírgula, tá? O que nós vamos fazer? Como vou colocar, quantos zeros vocês querem que faz, na verdade? Vou colocar um só. 10 ao outro. Um só tá bom. Então esse zero aqui, ele não precisava ser colocado, mas eu estou colocando. Por quê? Porque eu quero igualar a quantidade. Tipo assim, eu quero deixar um número do mesmo tamanho do número que está aqui. Então aqui não é 20? São duas casas decimais, né? 20. Aqui 90, duas casas decimais. Eu tenho que tirar essa vírgula aqui. Certo? O que está acontecendo aí, Rafa? Oi? Oi? Quem está falando? O que aconteceu, gente? Esse áudio vai ficar engraçado. Acho que vou ter que editar ele e cortar algumas coisas. Bruno, tá ouvindo aí? Dá um salve aí se tá ouvindo, filho. Não, coloque no chat, né? Ah, ela desmutou, será que já tá aí? Ah, ela falou que ó, sua voz tá cortando.
vezes... Cadê o menino lá? Gente, cadê o rapaz? Não vai vir, não? Cauã, você tá aí? Você falou, peraí, achei que você tinha saído. Então vai, vamos continuar. Então, ó, tô dividindo 9 por 20, certo? Os professores geralmente explicam assim, se tá dividindo um número menor para um número maior, você começa aqui com... Você vai colocar uma vírgula. Cadê a vírgula? Vírgula. O que essa vírgula representa? Significa assim, ó, não dá para esse número aqui dividido por esse não vai dar inteiro, vai dar um número quebrado. Como não tem nada antes, eu vou colocar o zero aqui, então 0, e aí quando eu coloco 0, eu posso tirar essa vírgula daqui. Aí fica 90 dividido por 20. Aí eu posso dividir. Cauã, você entendeu? Você entendeu? Você que perguntou? Mais ou menos? Então, ó. Fala. 9. Que número de cima é esse aqui? Sim, dá 20. Aham. É o 20. Como assim 2? Não, por 20. Divide por 20. Ó, que número vezes 20 chega no 90? Me fala um número que vezes 20 chega próximo de 90. Tem alguém falando aí. Tem um número. Que número vezes 20 chega próximo de 90? 20 vezes 1. Isso, vezes 4, né? Então 4 vezes 20, 80. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então eu faço aqui 80. Não. 90. Nossa, como é ruim fazer aqui. Aí faz 90. 90 menos. Hã? Oi. Fala, Cauã. Hã? Sim, sim, entendi o que você está falando agora. Porque 20 e 2. Não, o número 2 e o número 20 eles são muito parecidos, na verdade, né? A tabuada deles. Você só coloca um zero na frente. É só isso, é isso que você está perguntando, né? Se for isso que você está perguntando, tá certo. Então, ó, se você está dividindo esse número aqui, o 9 dividido por 20, na hora que você faz as contas, você chega em 0,45, tá vendo? Esse número acaba. É um número finito, um número que acaba. Esse número, ele é... Opa! Ele é um número racional finito. Nós temos números racionais que não acabam. Aqui ele deu um exemplo. Vou abrir a calculadora aqui para vocês verem. Então, ó, 7 dividido por 11. Tá vendo? Ó, ele não acaba. 0,63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 64. Ô, professor, deu 64. Não, não deu. É que o computador, quando ele chega no limite dele, ele arredonda. Mas aqui continuaria 63 para sempre. Ao infinito e além, como diria o Cauã.
1 dividido por 3, por exemplo. Oh, peraí. 1 dividido por 3. Tá vendo? 0,333333. Ah, acabou aqui? Não, não acabou. Ele continua. Só que o computador não vai digitar infinitamente aqui pra gente, né? Então ele para uma hora. Então isso é o que a gente chama de dízima. Aqui em cima tem o nome. Dízima periódica. Periódica, já ouviram falar assim, termo? Período. O que é um período? É uma parte que... É isso, tem período do dia, né? O período da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. 4 períodos. E uma pergunta. Esses períodos se repetem ou não? Todo dia, né? Então, período tá ligado com repetição. Então, é uma coisa que se repete sempre. Então, o ano é um período. É um período de 365 dias. Você falou aí da manhã, né? Amanhã é um período que se repete todo dia, tem manhãs, né? Todo dia. Assim espera. Então, isso é uma dízima periódica. Por que periódica? Porque ele se repete o mesmo número para sempre. Repetindo, período, repete. Então, todos esses números que são infinitos chama-se dízima periódica, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui nos exercícios? Ó, vou abrir esse primeiro exercício aqui, que é o... Ah, tá até escrito aqui, ó. Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período pode ou não existir. Caso exista, ela determina uma dízima periódica composta. Caso contrário, trata-se de uma dízima periódica simples. Vocês entenderam tudo, né? Ah, entenderam? Fiquei até feliz agora. Então, ó, 12,4586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  Podia ser qualquer número, tá? Eu estou usando os mesmos números, mas podia ser qualquer número. Então, ó, nesse aqui de baixo, logo depois da vírgula, já começou a repetir 45, ó, 45, 45, 45, 45, 45, assim por diante. Nesse aqui de cima, ele começou com 45, mas depois ele mudou. 86, 86, 86. Então, essa aqui, a dízima, começou depois, tá vendo? Ela não começou logo depois da vírgula. Isso aqui a gente chama de dízima periódica composta. Tá cortando? Ah, que felicidade. Qual parte que cortou? Tudo. A hora que eu tava falando. Então, desde o começo, então, que eu tô falando. Então, ó. Então, esses dois números aqui, esse de cima que vocês estão enxergando, esse e o de baixo são dízimas. Os dois são dízimas periódicas. Mas ele tem uma diferença. Esse de baixo, ele repete desde o começo, ó, desde depois da vírgula, já começou a repetir 45, 45, 45, 45, 45, assim por diante. Esse aqui, ele começa a repetir depois só, tá vendo? Só que ele começa a repetir. Antes ele não estava repetindo, aparece um número antes, depois da vírgula. Então isso aqui a gente chama de dízima periódica composta, porque ela não é só a dízima, ela tem um negócio a mais. E essa aqui se chama dízima periódica simples. Essa primeira matéria é só da simples, tá? Então nós vamos falar da simples hoje, vamos concentrar nela. Volta lá. Voltei. Fala. Pergunta. Pergunta? Não, são dois números. Eu escrevi dois números diferentes. Vou até mudar aqui para vocês não confundirem. Sei lá, 75.
Não, 74. Então, ó, tanto faz o número. Mas se ele começa a se repetir depois, ele é chamado de dízima periódica. Se ele se repete logo depois da vírgula, chama dízima periódica simples. Se ele se repete depois da vírgula, chama composta. Da simples, o que ele vai te pedir? Ó? Então, o primeiro exercício, pense e responda. Observe as frações e, usando a calculadora, olha só como eu sou bonzinho, usando a calculadora, e depois vocês falam que eu passei lição difícil. Transforme os números racionais na forma decimal. Então, você pode usar a calculadora ainda. Então, ó. Espera aí. Só diminuir aqui. Então, ó, aqui está 7 nonos. Então, você vai lá e coloca 7 dividido por 9. Já te falou qual que é o número. Então, 0,77777. Não é 8 aqui, tá? O computador é redonda, mas não é 8, é 7. Então, qual foi o valor encontrado? Já estou te dando a resposta, hein? Nossa, sou muito bom assim. Quais os... Ao infinito e além, sim. Vocês podem escrever assim. Em vez de ficar escrevendo um monte de número assim gigante, você pode escrever assim, ó. 0,777 e 3 pontinhos. Que eu já sei, esses 3 pontinhos significam o seguinte, vai repetir para sempre, tá bom? É isso que ele significa. Sim, tá no foi você que falou que não tinha, né, o arquivo, né? Ah, depois eu vou passar esse arquivo de novo. Então, ó, vocês vão ter que fazer dessa aqui, dessa fração e dessa fração. Todas elas vão dar dízima, tá? Então, quais os números obtidos são dízimas? Todos, tá? Já estou dando a resposta para vocês. Quais são os períodos? O que é um período? O período é o número que se repete. Então, qual que é o período desse aqui? Desse aqui, 0,77777. Qual que é o período dele? Qual que é o número que se repete? É o 7. Não precisa nem colocar 2 sets, é o 7. Vamos ver se tem algum outro diferente. A segunda, 13 dividido por 99. Ó, essa segunda, 13 dividido por 99, deu 0,131313131313. Qual que é o período? 13. Esse aqui, 3 dividido por 9. 0,333. Qual que é o período? Beleza, já entenderam então. Então é isso que ele está perguntando aqui. E observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, tem alguma relação? Tipo, ó, 3 dividido por 9 deu 0,333. 13 dividido por 99, deixa eu fazer de novo aqui para vocês verem. 13 dividido por 99 deu 0,1313. 7 dividido por 9 deu 0,7777. 211 dividido por 99, 211 dividido por 99 deu 2,1313131313. Então aí é com vocês, eu não vou responder não, vocês que se virem. Sua mãe te pediu para sair? Poxa, hashtag chateada. Então é o seguinte, vamos fazer até aqui, aí amanhã a gente continua a partir daqui. Que aí que é a parte mais difícil, essa aqui. Descobrir o que é uma fração geratriz. Fração geratriz que é a parte difícil. A dízima periódica não é tão difícil assim. O problema é você descobrir a fração de onde ela veio. É isso que vai dar trabalho para vocês. Então, nesse exercício aqui, vocês vão dividir os números e encontrar as dízimas. O exercício 2, de novo, vocês vão dividir os números. Vai representação decimal. Representação. Oi. Fala. Isso, aí você coloca na frente. 1 dividido por 2, você coloca igual e a resposta. Hã? Então, aqui, nessa daqui, tem dízima e tem número que não é dízima, tá?
Então tem número que é infinito e tem número que é finito. Tá misturado. Nesse 2 é. Nesse 2 é. Isso, por exemplo, aqui no 4, ó. Cada uma das dízimas aqui, ó. Tem essa aqui é uma dízima, 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 dízima. Qual que é a coincidência? Qual que é o comum entre elas? Todas elas têm os 3 pontinhos, tá vendo? Significa que elas não acabam. Pergunta. Se na hora, para você transformar uma fração em decimal, você vai dividir. Então, 1 dividido por 2. Lembra que essa barra aqui, ó, essa barrinha que está entre os dois números da fração, ela significa divisão, tá? Então, aqui é 1 dividido por 2. É da sua época sim, pode prestar atenção. Faz a divisão. Então, lá, vocês vão fazer na mão essa aí, mas vou fazer aqui para vocês verem. 1 dividido por 2. Deu 0,5. Então a resposta aqui vai ser 0,5. A da B, 7 dividido por 3. Igual. Aí, ó. Esse aqui deu uma dízima, ó. Tá vendo que deu um número que não acaba? Todos vão dar dízima, tá? Nesse 2 aqui. Nessa daqui, você não tem que fazer nada. Nessa daqui você não tem que fazer nada. Você só tem que olhar para a dízima. Então aqui, ó, essa dízima. Qual que é o período dela? 2. E dessa aqui? Então é o número que se repete. E dessa aqui? 0,1. Isso. Então você entendeu já. Nessa... seu copião. Tá copiando o que eu tô falando, né? Então, dessa aí aqui, vê essa aí. Qual que é a dízima, qual que é o período desse número aqui? Essa aqui. Olha de novo. Onde ela começa a repetir? Onde começa a repetir? Peraí. Isso, ela começa aqui, ó. A partir daqui ela começa a repetir, ó. Isso, então aqui é o 5, 6, 5, 6, 5, 6, infinito e além. Isso, por exemplo, essa aqui não é uma dízima, ó. Essa aqui não é uma dízima. Esse não é dízima, porque ele vai dar um número exato, um número que acaba, um número finito. Esse aqui é dízima, porque ele dá um número infinito. Quê? Nessa aqui? Só para falar que o número é negativo. Isso não muda, nesse caso não muda em nada, tá? Porque é só para ele te lembrar que existem números positivos e números negativos, só para isso. Mas na prática você não vai usar nada nesse momento. Disso aqui, né? Deixa eu pensar. Passar no vestibular é uma coisa delas. Ampliar seus conhecimentos para você não ser um bosta na vida é outra. Tô brincando. Não quero ser chato assim não. Um dia a gente conversa sobre isso. Eu tenho vários argumentos contra esse tipo de pergunta, porque 297 mil estudantes já me perguntaram isso. Olha, é que assim, não tinha tanto estudante assim, mas, por exemplo, na sua cabeça deve ter uns 200 estudantes diferentes. Ou não é verdade? Eu vou parar de gravar. Eu vou parar de gravar, mas vocês podem continuar falando, tá? Porque senão vai ficar gigante, depois para eu editar vai ser chato.